As lutas estudantis já asseguraram muitos direitos, como a meia entrada ou o meio passe. Muitos reivindicam o passe livre para quem está estudando. Mas apesar deste sonho estar na mente dos estudantes, os direitos já assegurados ainda correm riscos. É assegurado para os estudantes, independente da idade, regularmente matriculados, um desconto de 50% para o ingresso em cinemas, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos esportivos em todo o estado de Santa Catarina. A Lei Estadual 12.570 vigora desde 2003. Mas na prática não tem sido bem assim. Em estádios de futebol, por exemplo, limitar o número de ingressos para estudantes é uma prática comum. Segundo a coordenadora do PROCON, esta atitude é ilegal. A lei estadual não faz referência a nenhuma espécie de limitação. Então fica assegurado ao estudante, desde que ele comprove essa situação, o direito à meia entrada em eventos esportivos, culturais, circenses e etc. Outro questionamento dos estudantes é sobre a meia entrada nos bares, que também são casas de show. Segundo Inajara, para esses estabelecimentos não está previsto desconto. Com relação a bares e similares, então, que tenham algum show, então essa lei não ampara esse tipo de público. Somente em eventos culturais, esportivos, né, é que essa lei faz a ressalva aí dos 50%. Hoje, uma das questões mais problemáticas é o meio passe para estudante. Em Chapecó, o Decreto Municipal número 25.029, de 22 de dezembro de 2011, determina um abatimento de 50% no preço das passagens para os estudantes. Apesar desse direito assegurado em lei, estudantes ainda têm problema com o uso dos cartões de transporte coletivo, quando utilizam, por exemplo, fora do turno em que estudam regularmente. Chapecó tem 2 empresas de transporte coletivo. A Transporte e Turismo Tiquim atende 5 linhas no município. Segundo a empresa, não há restrições de horários para a utilização do passe de estudante, em turnos diferentes ao que o aluno estuda regularmente. Há limitações somente aos sábados e domingos, mas caso o aluno comprove que estuda aos sábados, pode utilizar o cartão. Alguns acadêmicos vivem uma situação diferente. Elas utilizam o cartão da empresa Autoviação Chapecó e já tiveram os cartões de estudante bloqueados. Mona Lisa estuda publicidade à noite. De dia vem para a UNO Chapecó para fazer estágio. Em um dos trajetos rotineiros foi impedida de usar o cartão de estudante. Um dia, quando eu estava vindo para a UNO, deu lista de suspensão. E daí, fui me informar no dia seguinte e elas falaram que era um decreto municipal, que a gente só poderia estar usando no horário que a gente está estudando. No caso, eu estudo à noite, eu só poderia usar à noite para vir para a UNO e para voltar para casa. E aí eu fui tentar ver mais informações, só que eu não encontrei nada disso, assim, nada que dizia que eu podia usar para vir só para minha universidade no turno onde que eu estudo. Keliana e Alice tiveram a mesma restrição. As duas utilizam as linhas da empresa fora do turno em que estudam para chegar até a universidade. Eu estava usando normal, até que um dia eu fui usar para ir almoçar e deu que ele estava na lista de suspensão. E aí a cobradora me disse que eles poderiam ter bloqueado por alguma falta de informação. Mas aí eu tentei ligar na autoviação e não tinha ninguém para me atender, para falar comigo sobre isso. Eu entrei no ônibus para ir para o centro e estava bloqueado o cartão. E aí eu passei na autoviação para desbloquear ele, para ver o que tinha acontecido, né, que estava na lista de suspensão, segundo o que informou lá na hora de passar o cartão. E aí a moça me disse então que era porque eu estava usando ele fora do horário de estudo, né, que eu deveria, como eu estudo à noite, que eu deveria usar ele só a partir das 6 horas da tarde. Segundo a empresa, um bloqueio previsto em decreto municipal. Foram informadas que o primeiro bloqueio é uma advertência. Só que aí eu penso que fora do horário de estudo, a gente também busca a biblioteca, vai fazer trabalho na casa de amigos e reúne para isso. Então, teria necessidade de estar utilizando esse vale transporte em outros momentos também, não só para vir para a universidade ou para voltar para casa pela noite, né? A Autoviação Chapecó atende 18 linhas no município. Nós procuramos a empresa e conseguimos contato por telefone. Aqui é a Camila, eu sou repórter da TV Universitária da UNO Chapecó, tudo bem? Tudo. Luana, eu gostaria de saber se a Autoviação tem alguma restrição em relação ao passe para estudante, em relação ao turno que o estudante usa esse passe. Camila, você pode me solicitar por e-mail as informações que eu te passo a pessoa responsável aí? A gente está produzindo uma reportagem sobre o tema. Porque eu não tenho a pessoa responsável agora para responder essas informações. Mas o que a gente respeita é o decreto municipal, a princípio.
O secretário de Defesa do Cidadão, Sérgio Wallner, afirma que a autoviação agiu de acordo com a legislação municipal. Isso está previsto na legislação também, está no próprio sistema que ele bloqueia durante o dia esse passe. Então, como é tudo informatizado hoje, é difícil burlar muitas vezes o sistema. Né? É questão de sistema mesmo, de computador, não é conversa entre pessoas. Né? Então, ele, por ter um programa próprio, ele está fazendo isso. Agora, é bom salientar, deixar bem claro que o prefeito Zé Caramoro determinou que se busque uma alternativa para esse segmento, a fim de favorecer os estudantes para que possam fazer seus trabalhos também fora de hora. Então, muitas vezes não é só questão do curso, é questão de trabalho também escolar em outros períodos, e muitas vezes fica impossibilitado em razão de não ter o transporte urbano nesse período que ele necessita. A coordenadora do PROCON, Inajara Antonini, explica que esta restrição é indevida. Segundo ela, não há limitação do turno de uso do cartão de estudante. A lei municipal, então, garante esse benefício também de 50%, no caso de transporte coletivo aqui municipal. Além disso, também faz a previsão de 20% de acréscimo para cobertura de atividades extracurriculares. Não há limitação realmente de horário. Então, o aluno comprovando até o limite de 20%, então ele pode adquirir essas passagens com 50% de desconto. Inajara explica como o estudante deve proceder em caso de dúvidas quanto à atuação das empresas de transporte público e demais empresas que se enquadram na lei direcionada aos estudantes. A gente, então, orienta as pessoas que tiverem algum tipo de problema com relação à meia entrada, seja em eventos ou seja também com relação ao transporte público, né, que procurem o PROCON, então, em qualquer situação.